Olá a todos, sejam bem-vindos, tudo bem? Olha, hoje a gente traz um conteúdo bem legal, que é o conceito do fluxo upstreaming, um conceito que a gente aplica aqui no projeto de Editando e tem surtido um efeito fantástico para a transparência, para o fluxo de atividades aqui, tá bom? Então, para contextualizar, a gente também utiliza o Scrum, e o Scrum, ele é um framework que foi criado propositalmente incompleto. Significa dizer que a gente pode adicionar várias outras ferramentas ou processos pertinentes, agregando ali ao Scrum, ok? Onde o Scrum não alcança, a gente consegue adicionar outros complementos, por isso a importância tão grande do Scrum Master, tá? Para que ele consiga identificar essas lacunas e consiga trazer soluções, ferramentas, tá? Para poder agregar o trabalho e trazer agilidade para o time, ok? Bom, então, um dos maiores exemplos de implementação ao Scrum, que vocês devem conhecer, é o Kanban, tá? A gente tem dois modelos aqui de Kanban, que é uma metodologia utilizada e apelidada ali de Scrumban, quando a gente utiliza os dois juntos, tá? Então, é um modelo muito difundido ali, trabalhar o Scrum junto com o Kanban. Hoje a gente vai ver um outro incremento, que é justamente esse que eu acabei de falar, fluxo upstreaming, que serviu muito aqui para as nossas necessidades no projeto, tá? Ele foi passado para a gente pelo nosso mentor Ágil, Aurélio, e tem funcionado muito bem. Beleza, então aqui a gente tem alguns conceitos, tá, que eu deixei para vocês. Então, primeiro, o upstream se refere às atividades e decisões que ocorrem antes, e eu complementei, paralelamente, ao início do desenvolvimento ativo do projeto, tá? E propriamente dito, o desenvolvimento ativo do projeto quer dizer start da sprint aqui pra gente. E a sprint tem seu fluxo também, vocês devem ter aí, que é um fluxo da sprint. O nome dele é fluxo downstream, tá? Aqui a gente tem um modelo bem simples, selecionado para dev, em desenvolvimento, pronto para teste, testando, code review, concluído, tá? Então essas atividades vão passando de coluna para coluna, ok? Esse é o modelo Kanban, tá, de trabalhar. E o fluxo upstream a gente vai seguir a mesma didática, beleza? Olha só, como um conceito de downstream, ele abrange as atividades que ocorrem após o início do desenvolvimento ativo do projeto, justamente fluxo da sprint, beleza? Então, para começar, pensem bem. Vocês estão lá no Discovery, na descoberta do produto, e aí vocês têm requisitos mínimos que vocês já conseguiram alcançar e acham que é possível começar uma sprint, ok? Então, o que a gente faz? Como é que a gente sai do Discovery, tá? Quando é que a gente enxerga que já é o suficiente? Como a gente sai do Discovery? O que a gente faz, né? Então, vamos ver primeiro o nosso Discovery aqui do projeto. Deixei pronto para vocês também. Esse é o Discovery do Diadistando, durou cerca de 3 meses e meio. Por aí no mercado, normalmente o Discovery ele dura menos, né? As empresas colocam aí cerca de 1 mês no Discovery, mas como se trata de um projeto aqui voluntário, a gente conseguiu abranger um pouco mais de tempo, e aí ele ficou bem robusto, bem completo, né? É claro que o Discovery ele é incremental, ele nunca acaba durante o desenvolvimento, né? A gente vai ajustando, a gente vai encontrando novos requisitos, a gente vai descartando outros, né? Mas existe um momento no qual você tem que identificar essa suficiência para se começar, por exemplo, o desenvolvimento em si no sprint, ok? Então, nós estávamos aqui no nosso Discovery, tá? E vocês podem ver que a gente teve várias etapas, tá? De pesquisa de mercado, por exemplo, tá? Com matrizes. A gente teve entendimento do perfil do usuário, que foi as proto-personas, né? Traçamos mapas de empatia, a gente teve roteiro de entrevistas, ok? Então, a gente passou por muitas etapas. Como a gente tem 2 aplicativos aqui, modelo Uber e iFood, por exemplo, a gente fez um mapeamento de jornada de usuário através de 2 visões, tá? Então, visão cliente e visão diarista, aqui no nosso caso, tá? Da mesma forma, a priorização, tá? Desse mapeamento da jornada, desses requisitos, dessas funcionalidades e ideias que a gente captou no nosso Discovery, tá? A gente fez através da ferramenta Figma, como vocês podem ver. Mas, em determinado momento, a gente alcançou ali um nível aceitável, no qual a gente conseguiu requisitos que a gente já conseguia trabalhar dentro da priorização, tá bom? E aí, quando a gente consegue atingir essa etapa, né, de priorização, de por onde começar, o que a gente faz? Bom, eu não sei, mas no nosso caso aqui, a gente utilizou o fluxo upstream. Então, vamos ver agora o nosso fluxo upstream, voltando aqui. Ele basicamente são essas atividades que a gente captou, tá, lá no Discovery, e a gente traz para um fluxo dentro do Kanban, no qual todo o time trabalha, tá? Então, o que acontece? A gente traz aqui um conceito de backlog, mas mais um backlog de requisitos. Então, a ideia, por exemplo, essa aqui, ela viria do Discovery, tá? Vamos supor que essa ideia aqui, ela veio lá do nosso Discovery. Ela entrou aqui no nosso backlog de requisitos. E aí, a gente traçou algumas etapas macro, né? Pense, assim, no que essa ideia, o que essa ideia precisa ter para que ela alcance um nível de refinado suficiente para a gente selecionar ela para entrar para desenvolvimento, tá? Então, ela passa aqui por vários refinamentos. Então, a gente trouxe uma ideia, um requisito, a gente transformou ele em história de usuário, com critérios de SAIT, tá? Com regras de negócio, aqui dentro dessa etapa em refinamento de negócio, um refinamento de produto, ok? Então, esse item aqui, ele começa a tomar forma, ele vira uma história de usuário, tá? Ele vira um item que é uma história de usuário com todas as suas propriedades. Propriedades essas, que são as definition of red, que a gente vai explicar em outro vídeo, tá? Mas enfim, depois que ele passa pelo refinamento de negócio, a gente passou ele para a próxima coluna, que é concluído, ou seja, essa coluna aqui, ela pega daqui, ok? Então, a próxima coluna, ela diz respeito à próxima área, que vai pegar essa história, tá? Então, a área de design, como vocês podem ver aqui, ela vai buscar esse item aqui dessa coluna e ela vai colocar em desenvolvimento, tá? Então, ela vai prototipar o wireframe de baixa, média, alta fidelidade, né? Entre outras atividades. Quando ela concluir as atividades pertinentes, ela vai passar para o refinamento técnico, né? Que é da alçada dos nossos tech leads aqui do projeto. E eles vão fazer um refinamento de acordo com as atividades também que eles acham pertinentes que se faça nesse item para que ele seja selecionado para desenvolvimento. Quando eles concluem, vai para refinamento técnico e finalmente refinado. Esse aqui vira basicamente o selecionado para desenvolvimento na sprint, tá? Então esse item ele entra lá na sprint, na forma de backlog, tá? E aí a gente vai discutir ele na planning, né, junto com as suas prioridades definidas aqui. Então esse item, ele basicamente, graças ao fluxo upstream, ele vai chegar aqui
no fluxo da sprint muito bem refinado, muito bem completo, discernido, mas num nível suficiente, ok? Então a gente não vai traçar do início ao fim, assim como a gente não faz com o roadmap, por exemplo, se tratando de um modelo de desenvolvimento ágil, a gente não escreve tudo do início ao fim, mas qual é esse mínimo, tá, que a gente consegue desenvolver para que esse item ele seja encaixado dentro de uma sprint e a gente não tenha problemas técnicos, problemas de negócio, tá? Então esse item ele passa por esse refinamento. Agora, por fim, eu vou mostrar para vocês aqui o fluxo que a gente utiliza na ferramenta ClickUp, tá? Esse aqui é o nosso fluxo upstream, tá? Vocês vão ver ele várias vezes em muitos vídeos, tá? Então, do nosso diário de bordo. Então, vocês podem ver que esse fluxo aqui ele tem uma série de itens, né? O nosso backlog aqui ele tá zerado, porque a gente conseguiu botar todos os itens em desenvolvimento. E a gente tem algumas áreas que a gente discerniu, por exemplo, aqui. Obviamente, você não precisa utilizar todas essas áreas. Vai depender muito do teu estilo de projeto, de como é a configuração do teu time, tá bom? Então, por exemplo, aqui a gente tem refinamento do produto. Então, esse item ele sai daqui do backlog do produto, backlog de requisitos, tá? Basicamente. E ele passa aqui para o refinamento do produto, no qual é escrito a história de usuário junto com todos os outros itens pertinentes. Depois a gente discerniu que era preciso uma área, que é a área das QAs, tá? Elas que fazem esse refinamento tech write, que a gente chama. Então, aqui elas desenvolvem os casos de teste, por exemplo. Elas fazem um refinamento avaliando se a história ela tem furos, ela precisa ser reescrita, ela tem alguma duplicidade, tá? E aí elas fazem esse refinamento na área de QA, tá? Que é escrita tech write, ok? E aí, posteriormente, quando elas terminam esse refinamento, elas jogam na coluna pronto para design, tá? Quando ela está aqui pronto para design, não significa que ela está em desenvolvimento, tá? Significa que a próxima área, que é design, ela vai puxar essa tarefa por ordem de prioridade, as que estão em cima, logicamente, são as mais urgentes, as mais prioritárias, ela vai puxar para desenvolvimento também, na área de design, ok? Assim sucessivamente. Então, a gente tem várias áreas. Como eu falei para vocês, tem a área de produto, tem a área tech write, tem a área de design, tá? Onde, de fato, por exemplo, são prototipadas telas, né, para serem desenvolvidas lá ao longo da sprint, ok? De cada história pertinente. Então, depois de design, a gente tem um refinamento técnico, como eu falei para vocês, é da área dos tech leads aqui do nosso projeto, tá? Por fim, a gente ainda colocou uma coluna a mais, que depois a gente vai suprimi-la, mas é só para aumentar a didática nesse primeiro momento, que é a criação de tarefas. A gente vai quebrar as tarefas, né? A área técnica vai quebrar as tarefas antes da plane, tá? Então, quando a gente chegar aqui nessa coluna de pronto para dev, cada item vai ter passado por tudo, por todos esses refinamentos. Então, ele vai estar muito bem construído e substancial para a gente ter uma sprint sem problemas, tá? Sem problemas o máximo possível, não é? Sempre há problemas que a gente vai sanando ao longo do caminho. Mas esse item vai ter passado por todo esse refinamento, por todo esse cuidado, por toda essa lapidação para que chegue ali finalmente na nossa sprint. Então, bem aqui a gente finaliza o fluxo upstreaming aqui, né, que a gente está utilizando. E aí a gente vai para o backlog da sprint, que vai ser montado ali durante a nossa sprint plan, beleza? Então, basicamente é isso. Hoje foi para tratar de maneira mais geral sobre o fluxo upstreaming. E no próximo vídeo a gente vai falar de um assunto muito legal também, que complementa aqui o fluxo upstreaming, que são as definition of regs, tá? Então, aqui nos nossos cards estão nesses itens de ação aqui, que é basicamente as etapas macro que cada área faz, tá? Então, vocês podem ver aqui que, por exemplo, em pronto para tech write, tá? A definition of reg, né? O que esse item precisa ter para que ele passe para a próxima área? Olha só, tem alguns discernimentos aqui. Por exemplo, a história de usuário foi criada a partir de uma ideia, de um requisito. Isso aqui é a área de produto, né? Então, a área de produto, por exemplo, é responsável por criar critérios de aceite. Bem aqui, ó, o S ou item possui em sua estrutura o formato padrão estabelecido de critérios de aceite. Então, para que esse card ele vá para a próxima etapa, a área anterior ela tem que concluir esse checklist, que é a própria discernil, tá? Que a gente montou todo mundo junto, para poder ela passar para a próxima área com o checklist todo montado. Então, vocês podem ver aqui que as nossas USs, elas têm a sua estrutura, elas têm tudo o que a gente discerniu que era necessário, tá? E ela vai avançando no nosso fluxo. Então, todas as áreas, elas têm suas definition of reg, tá? E é sobre isso que a gente vai falar no próximo vídeo. De mais a mais é isso. Obrigada pela sua atenção.